Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Sensores de oxigênio alternam entre sinais de alta e baixa tensão que correspondem aos níveis de oxigênio no sistema de escape. Embora o sinal do sensor dianteiro, sensor 1, mude muito mais rapidamente do que o do sensor traseiro, sensor 2, ambos mudam com o tempo. Quando o sensor de oxigênio traseiro, montado na bancada de testes do motor 1, não muda com rapidez suficiente de um estado de tensão, para o outro, o computador do motor registra um código de falha P0139. O que significa o código de falha P0139? O código de falha P0139 significa a resposta lenta do circuito do sensor de oxigênio, banco 1, sensor 2. Ele indica que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um possível problema com o sinal do sensor de oxigênio traseiro do banco 1. Se a saída do sensor de oxigênio estiver lenta, o SEM/PCM sabe que não pode fornecer informações precisas em tempo real. O código de falha P0139 indica que o SEM/PCM detectou um possível problema com o sinal do sensor de oxigênio traseiro do banco 1. O sensor traseiro está localizado atrás do conversor catalítico, e o banco 1 refere-se ao lado do motor onde está localizado o cilindro número 1. Na terminologia automotiva da GM, o termo contagens cruzadas refere-se à atividade de tensão do sensor de oxigênio à medida que o dispositivo alterna entre um estado de alta tensão que representa uma mistura rica e o estado oposto de baixa tensão que indica uma mistura pobre. Um sensor deve produzir uma quantidade mínima de atividade de contagem cruzada para provar que está funcionando corretamente. O sensor de oxigênio ajusante ou traseiro não flutua de um lado para o outro como o sensor dianteiro, mas o sinal do sensor traseiro deve variar um pouco com o tempo. Se o sinal do sensor traseiro demorar a mudar ou não mudar, o PCM poderá registrar o código P0139. Em outras palavras, o SEM/PCM sabe com que velocidade o sensor de O2 ajusante deve mudar com base na mudança mais rápida do sensor a montante. Esse é um algoritmo de controle de racionalidade. Observação: a definição do código P0139 pode ser diferente dependendo do fabricante do veículo. Consulte o manual de reparos ou o banco de dados de reparos apropriado para obter a definição exata do código. Quais são as possíveis causas do código P0139? O código P0139 pode ser acionado por várias causas possíveis. Aqui está uma lista das principais causas possíveis. Sensor de oxigênio com defeito. O sensor de oxigênio traseiro no banco 1 pode estar com defeito, deixando de produzir as alterações de tensão adequadas. Problemas de fiação ou conexão. Problemas com a fiação ou conexões defeituosas entre o sensor de oxigênio traseiro e o PCM podem fazer com que o sensor responda de forma lenta ou incorreta. Vazamentos no sistema de escapamento. Vazamentos no sistema de escape podem afetar as leituras de oxigênio, fazendo com que o sensor responda incorretamente. Condição de operação rica ou pobre. Se o motor estiver operando em condições de mistura ar-combustível muito rica ou muito pobre, isso pode afetar a operação do sensor de oxigênio. Problema com o PCM. Um problema com o módulo de controle do trem de força, PCM, como um software desatualizado que requer atualização. Também pode fazer com que o sensor de oxigênio faça uma leitura incorreta. Quando o P0139 é registrado, recomenda-se uma inspeção completa para determinar a causa específica do problema. Isso pode envolver a verificação do sensor de oxigênio, da fiação, das conexões, da condição do sistema de escapamento e, se necessário, a atualização do software do PCM. Quais são os sintomas comuns do P0139? Os sintomas comuns associados ao código de falha P0139 geralmente são os seguintes: luz de verificação do motor acesa. Na maioria das vezes, o primeiro sinal visível de um problema relacionado ao código P0139 é a iluminação da luz de verificação do motor no painel. Isso indica que há um problema detectado pelo sistema de gerenciamento do motor. Falha no teste de emissões. Se o seu veículo estiver sujeito a testes periódicos de emissões, por exemplo, em um teste de inspeção técnica, um problema com o sensor de oxigênio traseiro do banco 1 pode resultar em uma falha no teste de emissões, destacando níveis de emissões não conformes. Embora o veículo possa funcionar normalmente na maioria dos casos, é importante levar a sério a luz de verificação do motor acesa, e diagnosticar e reparar o problema o mais rápido possível. Dirigir com altos níveis de emissão pode não apenas levar a problemas legais, mas também contribuir para emissões prejudiciais ao meio ambiente. Como diagnosticar o código P0139?
Quando o scanner OBD-2 exibe P0453 ou outro código de diagnóstico, a maioria das pessoas procura ajuda profissional para consertar o veículo. Entretanto, as pessoas com confiança e experiência suficientes em reparos de veículos podem diagnosticar o veículo e restaurar a atividade de tensão de contagem cruzada do sensor de oxigênio do banco 1 e do sensor de oxigênio do banco 2. O diagnóstico do código de falha P0139 pode ser realizado em várias etapas. A seguir, um guia geral para diagnosticar esse código. Escanear o código. Use um scanner OBD-2 para ler o código P0139 e obter informações sobre o problema. Isso pode ser feito com uma ferramenta de diagnóstico automotivo disponível em muitas lojas de autopeças ou com um profissional automotivo. Verifique as conexões do sensor de oxigênio. Inspecione as conexões elétricas e os fios do sensor de oxigênio traseiro no banco 1. Verifique se há fios danificados, conexões soltas ou corrosão. Repare ou substitua os componentes defeituosos, se necessário. Verifique o sensor de oxigênio. Use um multímetro para testar o sensor de oxigênio traseiro no banco 1. Verifique a tensão de saída do sensor e certifique-se de que ela muda de forma rápida e consistente. Se o sensor estiver com defeito, substitua-o. Verifique a fiação. Examine a fiação entre o sensor de oxigênio traseiro e o PCM quanto a danos. Repare ou substitua as seções danificadas da fiação. Verifique se há vazamentos no escapamento. Inspecione se há vazamentos no sistema de escapamento. Os vazamentos no escapamento podem causar leituras incorretas do sensor de oxigênio. Repare os vazamentos, se necessário. Verifique as condições operacionais. Certifique-se de que o motor esteja funcionando corretamente com a mistura correta de ar e combustível. Condições operacionais ruins ou ricas podem afetar as leituras do sensor de oxigênio. Atualize o software do PCM. Verifique os boletins técnicos do fabricante do veículo para obter atualizações do software do PCM que possam resolver o problema. Se não se sentir à vontade para fazer essas verificações por conta própria, é recomendável consultar um profissional automotivo para obter mais diagnósticos e reparos adequados. Uso de um utilitário de registro de ferramenta de análise. Se tiver alguma experiência em bricolagem, você também pode tentar o método de diagnóstico abaixo. O código de falha P0139 indica um problema com o sensor de O2 ajusante, que é mais preguiçoso do que o sensor a montante em um sistema em que o catalisador está armazenando oxigênio corretamente. Se você acha que tem um problema com o desempenho do sensor de O2 a montante e está pensando em substituí-lo, pode observar o sensor na tela de dados da ferramenta de varredura enquanto acelera o motor até cerca de 1.200 rotações por minuto. Você deverá ver cerca de 3 mudanças de rico para fraco por segundo, com uma faixa de tensão de pelo menos 0,2 a 0,8 volts, se não for um pouco mais alta. O sensor downstream também mudará de rico para pobre, mas em menor grau e com menos rapidez. O sensor de O2 muda mais lentamente em marcha lenta na maior parte do tempo, portanto, você precisará monitorar o sensor à medida que aumenta a velocidade do motor e até mesmo registrá-lo enquanto dirige, por exemplo, com o utilitário de gravação da ferramenta de varredura. Você também pode pedir a um assistente para dirigir. No entanto, não olhe para a tela da ferramenta de varredura enquanto estiver dirigindo o veículo. O sensor ajusante também precisa alternar rapidamente sempre que necessário, e o SM monitora ambos os sensores com muito cuidado, para determinar se algum deles está respondendo aos ajustes de compensação de combustível em uma taxa inferior à ideal. O P0139 afeta o desempenho do motor? Em geral, o código de falha P0139, que está relacionado a um problema com a resposta lenta do sensor de oxigênio ajusante, sensor 2, no banco 1, não costuma afetar significativamente o desempenho imediato do motor. Os sensores de oxigênio são responsáveis principalmente por monitorar a mistura ar-combustível e fornecer informações ao sistema de gerenciamento do motor para ajustar o combustível injetado de acordo. Entretanto, embora o P0139 possa não causar sintomas perceptíveis, como falha de ignição do motor ou perda de potência, ele pode ter implicações de longo prazo. Se o problema persistir sem solução, poderá levar à redução da eficiência do catalisador e a problemas de emissões. Além disso, se outros códigos relacionados aos sensores de oxigênio ou à mistura ar-combustível estiverem presentes, eles poderão ter um impacto no desempenho e na eficiência do motor. Em resumo, embora o P0139 em si possa não causar problemas imediatos de desempenho, é aconselhável diagnosticar e resolver o problema rapidamente para manter o motor funcionando sem problemas e evitar complicações adicionais. Como reparar o código P0139?
Depois de diagnosticar o código de falha P0139, o reparo dependerá da causa específica do problema. Aqui estão algumas medidas gerais que você pode tomar para resolver o P0139. Substituição do sensor de oxigênio. Se o diagnóstico indicar que o sensor de oxigênio traseiro no banco 1 está com defeito, substitua-o por uma nova unidade de qualidade compatível com o seu veículo. Verifique e repare as conexões elétricas. Certifique-se de que as conexões e os fios elétricos entre o sensor de oxigênio traseiro e o PCM estejam em boas condições. Repare ou substitua os componentes defeituosos, se necessário. Verifique se há vazamentos no sistema de escapamento. Inspecione se há vazamentos no sistema de escapamento, pois eles podem afetar as leituras do sensor de oxigênio. Conserte os vazamentos, se houver. Verificação das condições operacionais. Verifique se o motor está funcionando corretamente com a mistura correta de ar e combustível. Se necessário, faça reparos para corrigir condições operacionais ruins ou ricas. Atualize o software do PCM. Verifique os boletins técnicos do fabricante do veículo para obter atualizações do software do PCM que possam resolver o problema. Antes de realizar qualquer reparo, consulte os recursos online, os guias de reparo específicos do veículo e o manual do proprietário. Se não se sentir à vontade para fazer os reparos por conta própria, é recomendável chamar um mecânico qualificado para realizar os reparos necessários. Códigos associados ao código de falha P0139. O código de falha P0139 é específico para um problema de resposta lenta com o sensor de oxigênio ajusante do banco 1. Entretanto, pode haver outros códigos associados, principalmente se o problema afetar outros componentes ou sistemas do veículo. Aqui estão alguns códigos possíveis que podem estar associados ao P0139. P0136, sensor de oxigênio, o 2, a montante, falha no circuito. Banco 1, sensor 2. Esse código indica um problema com o sensor de oxigênio a montante do banco 1, localizado antes do conversor catalítico. P0140, falha no circuito do sensor de oxigênio, o 2, a jusante, banco 1, sensor 2. Semelhante ao P0139, esse código indica um problema com o sensor de oxigênio ajusante do banco 1, mas pode se concentrar em uma falha em vez de uma resposta lenta. P0171, mistura de ar, combustível muito pobre, banco 1. Esse código pode ser acionado se o sensor de oxigênio ajusante não estiver funcionando corretamente, afetando a mistura ar-combustível. P0174, mistura de ar, combustível muito pobre, banco 2, semelhante ao P0171, esse código está relacionado ao banco 2 do motor. P0420, catalisador, eficiência downstream abaixo do limite. Um problema com o sensor de oxigênio downstream pode estar afetando o desempenho do catalisador, acionando esse código. Esses códigos podem variar de acordo com o fabricante do veículo. Quando um código de falha P0139 é detectado, é recomendável que o problema seja diagnosticado e resolvido rapidamente, pois ele pode afetar outros componentes do sistema de escapamento e do motor. Um diagnóstico completo com um scanner OBD-2 pode ajudar a identificar todos os códigos relevantes para um reparo completo. Conclusão. Em conclusão, o código de falha P0139 indica uma resposta lenta do sensor de oxigênio ajusante, sensor lambda 2, no primeiro banco do motor. Esse sensor é responsável por medir o teor de oxigênio dos gases de escape após o conversor catalítico. Uma resposta lenta pode ser causada por vários problemas, como um sensor defeituoso, problemas de fiação, vazamentos no sistema de escape ou condições inadequadas de operação do motor. Para resolver o problema, recomenda-se um diagnóstico completo, incluindo a verificação do sensor, a inspeção da fiação, a procura de vazamentos, a verificação das condições de operação e a atualização do software PCM, se necessário. Se você não se sentir à vontade para realizar essas verificações por conta própria, é aconselhável consultar um profissional automotivo para obter a assistência técnica adequada. A resolução rápida desse problema é essencial para manter o motor funcionando sem problemas e evitar outras complicações, inclusive problemas de emissões. Em conclusão, o código de falha P0139, que indica uma resposta lenta do sensor lambda 2, linha 1, pode afetar significativamente o desempenho do seu veículo e a eficiência do combustível. É essencial realizar um diagnóstico adequado para identificar a causa raiz do problema, que pode variar desde um sensor defeituoso até questões relacionadas ao sistema de escape. Manter a manutenção em dia e estar atento a esses códigos de falha pode ajudar a evitar problemas maiores no futuro. Se você suspeita de um problema, não hesite em procurar um profissional qualificado para uma avaliação detalhada. A saúde do seu carro depende disso.